Graça e paz, meus irmãos, amém? Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, achei que não tinha ninguém aí. Nós estamos num número reduzido hoje, mas temos certeza da presença de Deus nesse lugar, até porque queremos também profetizar que essa mesma bênção que nós estamos recebendo aqui no ano de 2017 recaia não somente sobre o grupo menor que está aqui, mas sobre toda a igreja do Senhor. Sabemos que há muitos irmãos nossos, né, que estão em viagem, né, e ainda falam de crise nesse país, né? Olha do seu lado aí, quantas pessoas viajam, tomara que estejam viajando, né? Glória a Deus, mas é uma alegria no começo de 2017 poder celebrar o Senhor, poder caminhar com Cristo. Ontem tivemos uma celebração muito gostosa lá na chácara, muitos irmãos estiveram lá prestigiando, foi um jantar gostoso, um momento de comunhão, e isso nos alegra, né? Nos faz perceber que o corpo de Cristo, ele reconhece a importância de passar momentos na presença do Senhor, de ter um tempo de comunhão, e o que é mais gostoso ainda, né? Consagrar esse novo ano na presença de Deus. E é isso que nós queremos fazer também nesse primeiro domingo. Eu sei que você tem aí os seus familiares perto de você, ou quem sabe esteve com eles esse final de semana. Eu particularmente estou recebendo a minha mãe. Dá um tchauzinho aí, mãe. Minha mãe está ali, veio de Joinville passar um tempo conosco. Ficamos felizes com a presença dela. Pastor Éder com certeza vai falar depois, você não citou a tua sogra semana passada. Verdade, a minha sogra foi embora e eu perdi a oportunidade de citar ela também, mas esteve conosco, meu sogro, minha sogra. O pai do pastor Éder também está aqui, o sogro o parente da Dinair. A Dinair fica feliz. Glória a Deus, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E eu estava pensando sobre uma palavra que pudesse talvez dar uma direção para as nossas vidas, agora no início do ano de 2017, talvez alguns conselhos práticos, para que eu e você possamos dirigir a nossa vida na presença do Senhor. E eu, quando estava pensando sobre uma palavra, me lembrei de algo que já ministrei numa outra ocasião aqui mesmo, e foi um tempo edificante para a minha vida, e entendi que talvez essa palavra pudesse servir para esse primeiro domingo do ano de 2017. É uma palavra que tentará dirigir a minha e a sua vida, no sentido de que o ano, ele nos reserva diversos desafios. O ano certamente, ele vem debaixo de muita bênção, mas o ano também vem debaixo de muito risco. Nós corremos muito risco quando iniciamos qualquer etapa das nossas vidas. E a verdade é que muitos de nós, às vezes, não calculamos os riscos e deixamos a vida nos levar, deixamos as coisas acontecerem de uma forma que, em determinado momento das nossas vidas, acabamos colhendo consequências negativas. E eu, quando estava pensando nesse texto, eu fiz exatamente porque consegui entender que na leitura desta palavra existem talvez princípios, direções claras para mim e para a sua vida, que podem nos fazer talvez evitar uma catástrofe nas nossas histórias. E qual é a catástrofe maior que poderia nos acontecer no ano de 2017? Eu penso que a maior catástrofe que poderia acontecer na minha e na sua vida seria perder Jesus de vista. Seria nos esquecermos do nosso Senhor. Nada pode se comparar a essa catástrofe que
às vezes acaba acontecendo na vida de muitas pessoas: perder a Jesus. E eu estava ouvindo alguém, agora não me lembro exatamente quem estava falando sobre isso, mas eu estava ouvindo alguém falar que ali no litoral de Santos, a polícia, os bombeiros, eles tomaram uma iniciativa de colocar uma pulseira na mão, no braço de todas as crianças que frequentavam a praia. Eu achei isso bem interessante. Eu não sei quantos aqui já frequentaram a praia com crianças. E uma das coisas que talvez nos dê maior desespero no momento quando existe um aglomerado de pessoas é a possibilidade de perder o seu filho de vista. Se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. E lá no litoral de Santos eles desenvolveram uma pulseira para poder identificar as crianças que frequentam a praia. Assim, se porventura uma criança se perder, provavelmente o pai, a mãe, entrando em contato com os bombeiros, terá mais facilidade de encontrá-lo. Irmãos, eu já contei isso aqui, mas houve um episódio na minha vida, na vida da Esther. Aliás, houveram vários episódios, mas houve um específico que nós passamos assim um susto muito grande, quando nós uma vez perdemos o Pedrinho, ainda que por 20 minutos. Nós estávamos numa rede grande de supermercados, e no momento a Esther, ela falou: eu vou na seção tal, e você fica de olho no Pedro. E eu fiquei de olho no Pedro. Eu estava olhando o Pedro tão bem, que em determinado momento eu olhei para o lado e ele não estava mais. Irmãos, aquilo me deu um desespero, porque eu já estava ali naquela gôndola do supermercado há pelo menos uns 10 ou 15 minutos, distraído. E quando eu olhei que eu não vi mais o Pedro, isso me deu assim um calafrio. Eu comecei a pensar o pior: cadê esse menino? E logo eu corri para o corredor central do supermercado, e eu vi a Esther numa ponta, e eu falei: cadê o Pedro? E ela falou: não sei, eu deixei com você. E ali eu desesperei automaticamente. Talvez o nosso instinto, né, me fez correr para a porta. Eu corri para a porta, e eu fiquei lá pensando: eu vou ficar aqui, porque se ele estiver dentro do supermercado, enquanto a Esther procura, eu fico aqui, ele não sai para fora. E eu fiquei lá na porta do supermercado, quando em algum momento o alto-falante tocou, e a mulher do supermercado falou assim: atenção, pai, senhor Diego, comparecer ao almoxerifado. E eu saí correndo. Irmãos, quando eu cheguei lá, o Pedro estava jogando videogame com a mulher, e eu queria matar ele, porque eu estava muito nervoso, eu estava com medo de perder o Pedro, e foi uma sensação horrível. É uma sensação que eu não consigo me esquecer. E essa foi uma das vezes que nós perdemos o Pedro. Eu lembro uma vez que a Tainara, quando trabalhava na igreja, um dia ela falou assim: olha, uma hora eu vou passar na Avenida Arapongas e vou ver o Pedrinho sentado ali numa daquelas cadeiras, porque eu e a Esther somos muito distraídos, e às vezes acaba acontecendo, nós nos distraímos e perdemos os nossos filhos. Ontem lá na chácara, mais de 300 pessoas naquele jantar. Por umas 2 ou 3 vezes nós nos perguntávamos: cadê o Pedro? Cadê o Pedro? E ele sumia toda hora. E é assim, quem tem criança não consegue ficar o tempo todo com os olhos nas crianças. E eu confesso para vocês, irmãos, que isso me faz pensar, talvez: será que eu sou um mau pai? Será que eu sou assim tão distraído? E há uma história na Bíblia que cura traumas de pais que um dia perderam os seus filhos. Sabia disso? Existe uma história na Bíblia, abra comigo aí, eu acredito que você já está no texto, que é Lucas capítulo 2. E essa história, ela cura o trauma
de pais distraídos como eu, como a Esther, que um dia já perderam os seus filhos. Lucas capítulo 2, verso 41 até o 52. A Bíblia fala assim: e todos os dias, e todos os anos, os seus pais iam para Jerusalém à festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade. Quero só fazer uma pausa aqui. A semana passada eu falei de Jesus bebezinho. Ele estava na manjedoura e nós basicamente tratamos de uma fase da vida de Jesus, que foi a fase de Jesus bebê. E hoje nós vamos continuar a partir daqui. Agora Jesus com 12 anos, ainda estamos dentro da infância de Jesus. E a Bíblia continua dizendo: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. E eu queria que você prestasse atenção nessa frase agora: conforme o costume. Conforme o costume. E terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus, ele ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então eles começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, e não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E depois de quantos dias está escrito aí na tua Bíblia? Depois de 3 dias. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com os seus ensinamentos e com as suas respostas. E quando os seus pais o viram, eles ficaram perplexos. A sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que Jesus lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um episódio bíblico marcante. Como eu disse para vocês, é a história que cura o trauma dos pais e mães que um dia perderam os seus filhos. Porque se José e se Maria foi ungida de Deus, escolhida pelo Senhor para criar, para procriar o nosso Salvador, perdeu a Jesus, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Irmãos, nós olhamos para essa cena e ela é realmente uma cena trágica. Você consegue perceber pela ênfase do texto que a história ela é cheia de significados, que a história ela está cheia de pontos que precisam ser analisados com uma lupa. Como por exemplo, esse versículo que fala que Jesus ficou 3 dias. Não é 20 minutos, não é 2 horas, é 3 dias. Irmãos, uma coisa é eu e você em algum momento do nosso esquecimento, em algum momento do nosso relapso cotidiano, nos esquecemos de algo ou de alguém por 20 minutos, por meia hora, como eu descrevi aqui através das minhas situações. Mas outra coisa totalmente diferente
é você olhar um esquecimento a partir de 3 dias. 3 dias é muito tempo. É muito tempo, e a família de Jesus, ela se ausentou do seu filho, ela não percebeu a ausência do seu filho durante um longo período. E isso nos faz pensar sobre uma série de questões, e uma delas é exatamente essa: por que é que José, por que é que Maria, mãe tão zelosa, que a Bíblia nos mostra nos primeiros capítulos dos evangelhos, por que é que Maria não percebe a ausência de Jesus por 3 dias? E eu queria tentar responder essas perguntas de uma forma objetiva, olhando bem pontualmente para o texto, e de forma especial eu queria que você fosse de novo lá para o verso 41, aí da sua Bíblia, e você percebesse, junto comigo, como é que se inicia a frase desse versículo. A Bíblia fala assim: ora, todos os anos, todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Irmãos, se eu estou certo no meu raciocínio, o primeiro apontamento que nós temos nesse texto, que talvez poderia nos explicar o motivo pelo qual Maria e José se esqueceram de Jesus, é exatamente esse. A Bíblia está falando, olha, todos os anos. E se Jesus tinha 12 anos, como nós afirmamos através da leitura do texto, nós subentendemos que ao longo de 12 anos, todos os anos, a família de Jesus cumpria esse ritual direitinho. Todos os anos eles se organizavam em grupos, porque naquela época também havia muito saqueamento ao longo das viagens, eles viajavam a pé. Então as famílias, elas preferiam esperar uns aos outros para saírem em comboio, assim os assaltantes, eles eram inibidos. Mas todos os anos aquelas famílias se organizavam em grupos, e eles iam até Jerusalém, porque era lá que acontecia a festa da Páscoa. E todos os anos, meus irmãos, nos diz muitas coisas. Todos os anos nos diz que, pelo menos à luz desse texto, 12 vezes até aqui a família de Jesus viajava do lugar onde eles estavam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. E eu talvez, aprofundando meu raciocínio, fico pensando que quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar desconhecido, nós somos muito zelosos na primeira vez. Pelo menos eu sou assim, quando eu vou para um lugar novo. Pastor Éder vai ter a oportunidade de ir para um lugar novo agora, em janeiro, estava me mostrando lá um pouquinho do roteiro, e é legal porque quando você vai para um lugar novo, você precisa olhar no mapa. Se fosse daqui para Cambará, pastor, o carro vai sozinho, sabe todos os atalhos, sabe todas as curvas, sabe todos os quebra-molas, sabe todos os buracos até que já tem no caminho da estrada. Mas quando você vai para um lugar novo, nós temos a tendência de olhar no mapa, ver quantos pedágios nós vamos pagar até chegar no nosso destino final. Quem sabe, se for para fora do país, tirar uma carta verde, uma carta azul, tirar o passaporte. São detalhes que nós fazemos quando estamos indo pela primeira vez. É legal quando você pega uma pessoa que vai andar de avião pela primeira vez. Ela fica perdida porque é tanta coisa, é passaporte,
né? É diferente de uma rodoviária, é diferente porque é tudo organizado, é tudo dentro do seu tempo, e se você passar do tempo, você perde o avião. Mas pega um representante comercial que está acostumado a fazer ponte aérea daqui para lá e de lá para cá, ele vai de olho fechado, ele já sabe todos os passos. E nós temos esse cuidado extremo no começo das nossas viagens. Eu suponho que a família de Jesus, na viagem de número 1, aqui nós estamos falando da viagem número 12, na viagem de número 1, talvez José tenha pego lá o GPS, e falado: Maria, vamos calcular os pedágios, daqui até Jerusalém, quantos são? Maria, vamos ver se a comida vai dar para todas as crianças, se vai dar para toda a família. Talvez José tenha preparado muito melhor as suas malas, tenha arrumado talvez o seu carro de boi, tenha talvez dado um trato no seu animal, pensando: puxa, vou para Jerusalém. Na segunda viagem talvez ele fez a mesma coisa. Na terceira viagem, José e Maria ainda estavam muito zelosos, porque era ainda uma viagem não totalmente conhecida. Mas irmãos, eu imagino que a partir da quarta viagem, é lógico que eu estou usando toda a minha imaginação aqui, mas eu imagino que a partir da quarta viagem, José já sabia os buracos na estrada, o número de pedágios, ele já tinha se acostumado um pouquinho mais. Então ele fala: Maria, põe logo as crianças no carro aí e vamos embora, e vamos tocar a viagem, que vai se acostumando. E aí veio a quinta viagem, a sexta viagem, a sétima viagem. Irmãos, nós estamos falando da viagem número 12, e lá na viagem número 12, José, Maria, já estavam acostumadíssimos com viagens. Eles já sabiam todos os detalhes, já não pegavam mais o GPS, o mapa, não se preocupavam mais com nada que poderia acontecer, porque eles sabiam tudo o que podia acontecer nessa viagem. Quando eu estava pensando nessa mensagem, e especialmente quando eu pensei em pregar ela hoje, por ser o primeiro domingo que nós estamos juntos no ano 2017, eu fiquei pensando: qual seria um desafio digno de ser avaliado no começo do ano? Qual seria um desafio, ou eu vou até mudar a palavra, qual seria um perigo para o qual eu e você deveríamos dar a atenção nesse primeiro domingo de 2017? E eu pensei que o desafio, o perigo, era justamente nós darmos uma atenção a questão do costume. O costume. Irmãos, é muito fácil se acostumar. É ou não é? Nós nos acostumamos muito fácil com as coisas. E a verdade é que costume vai desde o dia a dia da nossa vida, com roupa, com comida, até as escolhas mais essenciais da nossa história. Quantos domingos eu e você frequentamos a igreja no ano 2016? Quantas quartas-feiras eu e você frequentamos o ano em 2016? Quantas reuniões de células nós fomos em 2016? Várias. Se você fizer a conta, ainda que você tenha sido um bom faltante, ainda assim o ano todo deu várias reuniões. E qual é um dos maiores perigos que nós corremos todos os anos? É o perigo do costume. É o perigo do costume. Sabe? José e Maria
estavam tão acostumados com Jesus, estavam tão acostumados com aquele momento, porque desde a sua infância Jesus estava ali, correndo para lá, correndo para cá, entrava dentro do carro, saía de dentro do carro, que talvez voltando de Jerusalém, no meio do caminho, Maria tenha falado: amor, cadê o Jesus? E José talvez tenha falado: Maria, fica tranquila, se Jesus não estiver aqui na nossa carroça, talvez está ali na carroça do João, talvez está ali brincando com o primo dele. Imagina, fica tranquila, Maria, uma hora nós vamos encontrar Jesus, fica sossegada, quando nós chegarmos no nosso destino final, lá estará o menino. Mas a verdade é que Jesus não estava na carroça, e José teve essa postura exatamente porque ele estava acostumado com a presença de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que facilmente nós nos acostumamos com as coisas da igreja, facilmente eu e você nos acostumamos com as reuniões da igreja, facilmente eu e você vamos a uma célula, vamos a um culto, vamos a uma celebração, e isso se torna às vezes até um hábito, uma rotina nas nossas vidas. Por um lado isso é bom que aconteça, porque mostra a nossa fidelidade, mostra o nosso compromisso, mostra o nosso envolvimento, mostra o nosso engajamento com a vida da igreja. Mas por outro lado também pode revelar dentro dos nossos corações algo tão perigoso e algo tão sutil nas nossas vidas que às vezes nem nós mesmos percebemos, que é o fato de eu estar em uma reunião como essa talvez, mas sem a presença de Jesus, que é o fato de eu estar frequentando, mas pastor, eu fui em tantas células esse ano, eu fui em tantos cultos, eu estou envolvido com ministérios. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que o fato de nós estarmos envolvidos com a célula, estarmos envolvidos com o ministério, estarmos dentro da igreja, não significa exatamente que Jesus está dentro do nosso barco, não significa exatamente que Jesus está conosco. Nós corremos o risco de avaliar assim pela multidão. Não, eu estou aqui, Jesus está aqui, olha que louvor abençoado, olha que unção, olha que calor, que presença do Espírito Santo que tem nesse lugar, eu estou aqui, glória a Deus porque eu estou aqui. Irmão, se estar num grupo abençoado, junto com pessoas abençoadas, fosse motivo de salvação, Judas estava feito, porque Judas estava no meio dos 12, ele estava entre os discípulos de Jesus, mas ele já tinha perdido Jesus de vista há muito tempo. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Nosso maior medo é que nós não demos atenção suficiente para o perigo do costume. Se acostumar, meus irmãos, é muito perigoso. O pastor ministrou tão bem sobre dízimos aqui hoje. O dízimo é um mandamento, é um princípio de fidelidade. Mas não é porque é um princípio de fidelidade que ele deixa de ser um princípio de honra, por exemplo. Mas é muito fácil eu e você pensarmos só na fidelidade, mas em algum momento eu estou entregando, eu entrego porque eu sou fiel, mas não entrega com honra. Não existe alegria da honra naquilo que se está fazendo. E é muitas vezes isso que representa os nossos rituais do dia a dia.
nós os praticamos, nós estamos ali presente, mas muitas vezes sutilmente a honra saiu, às vezes sutilmente a presença de Deus já foi embora, porque eu estou tão envolvido com a religiosidade em si, eu estou tão envolvido com a caminhada em si, que eu estou perdendo o essencial. E é tão triste, irmãos, é tão lamentável, quando nós achamos que Jesus está na carroça, mas Ele não está. E quando muitas vezes isso acontece, porque nós nos familiarizamos com o templo, com a rotina, com o dia a dia, com os nossos rituais, e até mesmo isso acaba nos roubando da presença de Deus. Quando José e Maria perderam a Jesus, talvez uma pergunta viesse ao nosso coração: mas José e Maria não amavam a Jesus? Se eles amavam a Jesus, por que é que eles não colocaram os olhos em Jesus? Irmãos, eu não tenho dúvida que José e Maria amavam Jesus. Eu não tenho dúvida que às vezes até mesmo aquele que está se perdendo ao longo do caminho ama Jesus. Só que muitas vezes a distração, os afazeres, eu estou tão envolvido com o ministério, com a célula, com os rituais, que eu me esqueci do principal, que é Ele, que é a presença dEle. E aí as distrações são tão grandes. Mas José e Maria amavam a Jesus. Como é que eles esqueceram o Senhor? Por causa do costume. Eles se acostumaram a fazer aquilo de uma tal forma que aquilo que eles faziam tão bem tirou o próprio Jesus da presença deles. Irmãos, eu tenho entendido isso, que um dos maiores riscos que nós corremos na nossa vida espiritual é nos acostumarmos a fazer. Quando você se acostuma a fazer, você começa a colocar no piloto automático. E piloto automático é assim: deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eu sei que você cantou. Né? Piloto automático é exatamente isso. É você tocar a vida do jeito que dá. Importante que eu estou participando dos cultos, importante que eu estou firme no ministério, importante que eu estou na célula. Queridos, tudo isso é bênção, tudo isso é importante, mas essencial é saber se Jesus está conosco. José e Maria já tinham perdido Jesus de vista faz tempo, mas ninguém percebeu, nem mesmo eles. E isso, se não fosse trágico, seria até mesmo cômico. Eu queria que você continuasse lendo comigo, verso 42. A palavra fala que terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus, ele ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Eu queria que você prestasse atenção na primeira frase desse versículo: terminada a festa, voltando os seus pais para casa. Irmãos, provavelmente o que estava acontecendo aqui é que os pais de Jesus, eles esqueceram ao seu filho por causa da correria. Se no primeiro momento eu olhei com você aqui e tentei identificar que o motivo pelo qual Jesus teria se distanciado era o costume, por causa do costume, por causa dos afazeres cotidianos, no segundo momento eu estou entendendo que José e Maria, eles esqueceram de Jesus
por causa da pressa, por causa da correria. Olha, a Bíblia está dizendo: terminada a festa, voltando os seus pais para casa. Todas as vezes que nós vamos numa festa, ontem nós tivemos isso, o momento de ir é gostoso, você toma banho, você se arruma, você se prepara, você vai àquele local gostoso de celebração, de festa. Mas irmãos, a partir do momento que o pastor fala amém, é que ontem tinha uma janta para segurar os irmãos, mas a partir do momento que finaliza a reunião, a tendência da grande maioria de nós é rapar para casa. Nós queremos correr, nós queremos ir embora, queremos ir para o nosso lugar de descanso. Talvez você esteja pensando exatamente isso agora. Veja a hora desse pastor acabar essa palavra, para eu rapar para casa, ir correndo para o meu sofá, ir correndo para a minha cama, terminar esse domingo descansando. É assim, irmãos. Com a família de Jesus não era diferente. Eles também tinham pressa quando acabava a festa. E a Bíblia fala que então, por causa dessa pressa, terminada a festa, os pais voltam para casa, mas não percebem que o menino Jesus estava ficando para trás. E aqui está o segundo fator pelo qual nós entendemos que aqueles pais deixaram a Jesus, por causa da pressa. Como eu disse para vocês, talvez José pensando: fica tranquila, Maria, Jesus está aí atrás, se não tiver na nossa carroça, está na outra. Fica sossegada, porque certamente daqui a pouco ele vai aparecer. Vamos tocar viagem, vamos para o nosso destino logo, porque nós precisamos chegar em casa, precisamos desfazer as malas, precisamos descansar. Talvez José estivesse pensando nisso. Irmãos, aqui tem uma lição muito importante para mim e para a sua vida, que muitas vezes na nossa viagem, achando que Jesus está na nossa carroça, que Jesus está dentro do nosso carro, que Jesus está conosco, nós vamos fazendo as coisas. E ali certamente José e Maria estavam cometendo um grande equívoco, que era continuar sem Jesus, sem saber se o mestre, que na verdade naquela época ainda era só o seu filho, estava com eles. Irmãos, nós constantemente fazemos isso na nossa vida, e eu quero nessa hora rogar a Deus para que em 2017 você não cometa esse erro, e eu também não cometa esse erro, que é muitas vezes tocar a vida, continuar a caminhada. Eu vou abrir a empresa, eu vou mudar de cidade, eu vou me casar, eu vou namorar. Jesus está vindo aí, Jesus abençoa, Jesus está conosco, Jesus está presente na minha vida. E muitas vezes eu acabo esquecendo do primordial. Não é apenas o fato de Ele estar conosco, mas é principalmente o fato dEle estar em nossa frente. É principalmente o fato dEle estar nos dirigindo, dEle estar nos conduzindo. Mas é muito fácil ao longo do ano 2017, eu e você tentados pelas circunstâncias da vida, pelas distrações do caminho, talvez tomarmos decisões, talvez fazermos planos, quem sabe até idealizarmos algo, pensando: não, imagina, Jesus vai me abençoar, se não der certo, depois o Senhor conserta. E muitos de nós, às vezes estamos vivendo essa relação com Deus, achamos que nós vamos na frente, vamos fazendo do nosso jeito, vamos construindo, desconstruindo, mudando, fazendo do nosso jeito, e depois Jesus vem atrás, limpando a sujeira, catando os cacos. Engano nosso, irmãos, engano nosso. O lugar de Jesus não é atrás, o lugar de Jesus é na frente. Por isso, se em 2017
eu ir fazendo as coisas, eu ir sonhando, planejando, construindo, desconstruindo, pensando, não, Jesus está comigo, eu posso ter sérias consequências no meio do caminho. A família de Jesus viveu exatamente essa experiência traumática. Eles foram, simplesmente porque acharam que Jesus estava dentro do carro. É muito arriscado você começar o ano achando que Deus está com você. Achar é muito pouco, irmãos. Até porque nós achamos com base no quê? Nós achamos com base na nossa religiosidade. Não, imagina, eu fui no culto esse ano, o ano todo. Imagina, eu sou dizimista fiel. Imagina, eu estou numa célula, eu estou envolvido, eu estou na igreja. Nós achamos com bases falsas. E é muito arriscado, irmãos, dar início a um ano achando que Jesus está conosco. Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza que Ele está comigo. Eu tenho que ter certeza que Ele está dentro do meu carro. Eu tenho que ter certeza que Ele está dentro da minha casa. Eu tenho que ter certeza que a presença dEle é algo real na minha vida. Eu tenho que ter certeza que a minha relação com Deus não se baseia nos meus encontros religiosos, nos meus momentos de comunidade, muito embora isso seja tão importante quanto, porque isso pode em algum momento nos trazer certa decepção. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Eu estou caminhando para finalizar essa palavra. Eu já vou pedir para acho que o louvor ou só a Daiane, não sei, para vir aqui ministrar. Nós vamos terminar com uma palavra de oração. Isaías capítulo 52, verso 12. Isaías 52, verso 12. A palavra, ela diz assim: mas vocês não partirão apressadamente. Vocês não partirão apressadamente, e nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Eu vou ler de novo. Vocês não partirão apressadamente, e não sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Nós não sairemos apressadamente, irmãos, porque nós sabemos que talvez uma das questões que motivou a José e Maria naquela circunstância a esquecerem-se do seu próprio filho foi justamente essa pressa de sair logo, essa pressa de chegar logo ao seu destino. Talvez você esteja com uma vontade imensa de vencer logo esse 2016. Não sei se foi um ano talvez de crise, de lutas, de enfermidades, de transtornos, e talvez você esteja com os seus olhos em 2017 pensando: eu não vejo a hora desse ano passar logo. Só que muitas vezes, pensando dessa forma, nós acabamos repetindo os mesmos erros que cometemos no ano passado. Por
Por isso, se eu posso dar uma primeira palavra para você nesse momento final, é desacelera, meu irmão. Eu sei que você está aí com a sua cabeça talvez pensando já no mês de junho, já no mês de julho, já no mês de dezembro, para poder vencer tudo aquilo que se passou em 2016. Mas eu quero dizer para você que se o Senhor não estiver junto, presente, não vai adiantar nada. Nós só vamos fazer correria, nós só vamos dar mais murro em ponta de faca, nós só vamos nos estressar mais ainda. Por isso a palavra de ordem nesse momento inicial do nosso ano é: desacelera, dá uma conferida no banco do lado e não no banco de trás, para ver se Jesus está presente. Dá uma conferida aí no seu coração, na sua vida, para ter certeza de que o Senhor está com você. Porque é muito arriscado começar um ano achando que Deus está conosco. Mas por que eu acho? Porque eu vou à igreja. Por que eu acho que Deus está comigo? Porque eu sou dizimista. Porque isso, porque aquilo outro. Achar é muito pouco, irmãos. Nós precisamos ter certeza de que Ele está presente, de que Ele está à nossa frente, de que Ele está guiando o nosso caminho, porque os nossos pressupostos religiosos para dizer que Deus está conosco são muito vazios, são pautados em coisas muito passageiras, e isso é arriscado demais. Sabe o que aconteceu com Maria e José quando eles chegaram no destino final? Eles chegaram lá e viram que Jesus não estava com eles. E sabe o que é que eles tiveram que fazer a partir dali? Eles tiveram que fazer uma viagem de volta. Eles foram tudo de novo, mais 3 dias de viagem a pé, até Jerusalém, para garantir que eles iam continuar a trajetória deles com Jesus. E eu queria te convidar nessa noite a fazer o mesmo, a fazer uma viagem de volta para Jerusalém hoje, e a ter certeza absoluta de que Jesus está na sua vida em 2017. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles procuraram Jesus. Eu não vou me ater no texto aqui. Eles procuraram Jesus em outros lugares antes de irem até o templo, mas foi lá no templo que eles encontraram Jesus. Você leu comigo aí a expressão irritada de Maria quando disse: filho, por que você fez isso comigo? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Você leu isso? Maria chegou dando um sermão e Jesus simplesmente responde para ela: você não sabia que me competia estar na casa do meu pai? José e Maria encontram Jesus no templo. E eu pergunto para você: onde é o templo? Onde é o templo? O templo é aqui. O templo sou eu. O templo é você. O templo está dentro de mim. O templo está dentro de você. E sabe o que é pior de tudo isso? É que muitas vezes Jesus está perdido dentro do templo. Eu e você estamos procurando Jesus na carroça do vizinho. Eu e você estamos procurando Jesus no comboio de viagem. Eu e você estamos procurando Jesus em todos os lugares, menos no lugar mais importante, onde nós sabemos que Ele deve estar, que é dentro de nós. E às vezes Jesus se perde dentro de nós. É às vezes num cantinho, num cômodo
das nossas vidas, que Ele está lá, religiosamente no seu lugar. Quando eu preciso dEle, eu aciono a Ele. E se porventura no meio da semana me acontecer algo, eu vou me desesperar e dizer: e agora? Cadê Jesus? E aí eu tenho que pedir a chave para o teto do templo para vir aqui, acender as luzes e falar: será que Jesus ficou aqui? Será que Jesus ficou sentado naquela cadeira? Será que Jesus está aqui no altar? Não. É óbvio. Ou Jesus está dentro dos nossos corações, vivo e presente, ou Ele já ficou em Jerusalém faz muito tempo. Por isso, meu irmão, eu quero nesse momento final orar pela minha e para a sua vida. E o meu maior pedido de oração é que Deus nos livre no ano de 2017 das terríveis distrações do caminho. Que Deus nos ajude a continuar a viagem, sempre checando se Jesus está à nossa frente, se Jesus está presente nas nossas vidas. E eu queria convidar você a fazer essa viagem de volta, assim como Maria, assim como José, precisaram voltar para Jerusalém e ter certeza absoluta: Jesus está nas nossas vidas e no nosso carro. Eu quero finalizar esse momento com você aqui no altar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e eu quero profetizar sobre a sua vida, para que hoje você possa sair desse lugar com a certeza absoluta no seu coração da presença de Jesus no ano de 2007 na sua vida, na sua família, na sua história. Eu quero profetizar que você tenha sabedoria nesse ano para se livrar das distrações do caminho. Eu quero profetizar para que você saia do seu pressuposto de achismo: eu acho que Deus está comigo, e nessa noite saia daqui com a certeza que Deus está com você. Eu quero nessa noite também profetizar essa palavra de Isaías sobre a tua vida: vocês não partirão apressadamente e nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel, Ele será a sua retaguarda. O Deus de Israel está à frente, o Deus de Israel é a sua retaguarda. Eu quero te convidar nessa hora a colocar o teu coração, a colocar a tua vida no altar do Senhor nessa hora. Eu quero te convidar nessa hora a pensar sobre uma trajetória sem Jesus, uma trajetória trágica, que muitas vezes você vai perceber no meio do caminho: eu me esqueci do essencial. Mas principalmente pensar sobre uma vida vitoriosa, onde Jesus está à frente, onde Jesus está presente, onde Ele se manifesta, onde eu o vejo, aonde Ele está à minha vista, e eu não perco o Senhor da minha direção.
convidar você a colocar uma das suas mãos sobre o seu coração. E eu quero convidar você a colocar esse versículo de Isaías na primeira pessoa. E eu quero que você ore comigo esse versículo e diga assim: eu não partirei apressadamente. Eu não sairei em fuga, pois o Senhor irá à minha frente. O Deus de Israel, Ele será a minha retaguarda. O Deus de Israel irá à minha frente. E Ele será a minha retaguarda. Amém. Irmãos, eu creio nisso, que se Deus for à nossa frente, se Deus for a nossa retaguarda, se nós não nos apressarmos, a glória dEle, a presença dEle se manifestará visivelmente nas nossas histórias em 2017. Faça isso. Cheque antes de viajar. Dê uma olhadinha se Jesus está à frente. Se Ele estiver à frente, não vai dar errado. Mas se Ele ficar no caminho, nós temos grandes chances de se frustrarmos como Maria e José se frustraram. Hoje nós estamos tendo o privilégio de começar esse ano entregando ao Senhor as nossas vidas e pedindo a Ele: venha conosco e abençoe as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitórias. O pastor Éder vai impetrar a bênção. Que o amor infinito de Jeová, o Pai, a graça redentora, libertadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão, a bênção e o consolo do Espírito Santo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe. Não sei.